Oi, gente, tô aqui de novo. Agora a gente vai começar, faltam 5 minutos para a nossa live. E eu queria falar para vocês o seguinte, eu vou fazer um teste com o Dr. Alexandre Kalash. Ele é um máximo, gente. Ele é um máximo. Ele é um homem que trabalhou praticamente a vida inteira dele no exterior. Ele se formou em Oxford. Ele trabalhou na London School, onde fundou várias coisas. Ele fez vários programas ligados a envelhecimento. Ele também é sanitarista. Vamos ver se ele já está aqui para a gente testar com ele, se ele já entrou aqui. Estou esperando ele entrar. Ele faz calls pelo mundo inteiro todo dia. É uma pessoa também super antenada com o que está acontecendo no mundo nesse momento. Inclusive porque ele também trabalhou para a Organização Mundial da Saúde. Depois eu vou pedir para ele contar para vocês. Ele ficou 13 anos trabalhando sobre envelhecimento na Organização Mundial da Saúde, para vocês terem uma ideia de que currículo que ele tem, né? E ele também fez uma coisa interessantíssima num congresso que teve aqui no Rio sobre envelhecimento, em 2005, né? Ele fez um estudo sobre envelhecimento e urbanização, né? Então, ele fundou também na Universidade de Granada, como professor de saúde pública, ele fundou várias coisas. Então, eu acho que vai ser um tema assim, muito importante para a gente. Moema Jafé, Tereza Salles, Denise Lara, Ângela Loures, Gabriel Nidecker, Paula Vilela, Eliane Gurgel, Luciana Monerá Lourenço, Simone do Vivier, Ângela Tavares, Maria Helena Araújo. Estou esperando aqui Kalash. Já está por aqui. Cadê Kalash? Mas ele ainda não entrou aqui, não. Eu não estou vendo você, Kalash. Você tem que entrar aqui. Não, Kalash ainda não entrou. Tem que entrar no ao vivo, Kalash. Vamos lá, gente. Ainda temos uns minutinhos. Vamos ver se ele anda. Professor Ricardo Cavalcante, Érica Torres, Ana Luísa Vilela. Tem muita gente entrando. Eu estou louca para começar, mas preciso que o Kalash entre. A gente tenta fazer sempre uma coisa antes, mas nem sempre as pessoas podem entrar. Cláudio Pereira, meu marido. Deixa eu ver aqui, cadê? Se ele entrou. É sempre assim um pouquinho difícil, às vezes, a gente conseguir fazer essa entrada. Eu vou ter que tentar chamá-lo aqui de novo. Vamos ver se ele entra agora. Gente, Solange Fonseca, Rosilene Pereira. Eu queria que vocês mandassem perguntas para o Kalash, sabe? Porque ele pode responder muita coisa. Se, por exemplo, eu estava pensando aqui numa pergunta. Quem tem pais idosos significa que vai ter muito a vida longa? Porque a gente costuma dizer isso, né? Pais idosos, vida longa. Será que é isso mesmo? Bom, estou esperando aqui ele entrar. Às vezes as pessoas... É meio interessante, né? Esse negócio dessa entrada ao vivo. Eu adoro, né? Adoro ao vivo. Mas ao vivo tem isso, né? A gente, às vezes... Oi, é Laura Melo Machado. Laurinha é uma grande especialista também em tratamento de idosos. Muito amiga do Alexandre Kalash. Estivemos juntos num congresso, Laurinha. Eu me lembro muito de você nesse congresso de envelhecimento da Bradesco Seguros. Você foi uma das palestrantes. Foi muito interessante. Stella Fischer. Estou aqui vendo aqui para ver se o nosso Dr. Kalash já entrou. Por enquanto ele ainda não entrou. Várias pessoas querendo participar. Oi, Laurinha, prazer. Ah, Dr. Kalash, vamos ver aqui, Kalash.
Cadê você, Kalash? Que eu não estou conseguindo entrar, ver você. Ah, Kalash, aqui. Filha, vai entrar agora. Vamos estar aguardando ele, que vai estar a conexão e vai entrar agora. Ah, Kalash, que maravilha! Que bom falar com você. Ótimo. Muito bom. Eu estava conversando aqui, Kalash, sobre você, dizendo que você tem uma carreira maravilhosa no exterior também, onde você estudou em Oxford, em Londres, né? Trabalhou muitos anos lá fora, 13 anos na Organização Mundial da Saúde. Você está me ouvindo bem? Está me ouvindo, Kalash? Estou achando que você está meio congelado aqui. Kalash, e ele saiu? Não dá. Kalash, vou pegar você de novo. Cadê? Caiu dele. Caiu. A conexão dele caiu. Mas ele vai entrar. Eu estava falando para vocês tudo que ele fez, né? Ele fez um programa, gente, tão interessante, sobre cidade amiga dos idosos. Foi um programa que ele fez quando ele foi contratado para trabalhar nos Estados Unidos. E nesse programa, ele conseguiu implantar esse programa Cidade Amiga dos Idosos em mais de 2.000 cidades pelo mundo. Eu queria que ele falasse sobre essas coisas, porque eu acho que é tão importante a gente estar ligado nesse assunto. O mundo está cada vez mais caminhando para pessoas, né, com mais idade. E não é só isso, é que todos nós seremos idosos. Então, nada como a gente saber antes o que tem que ser feito para fazer melhor, né? Esse é o meu pensamento. E ele também tem uma coisa curiosíssima que eu queria que ele contasse para vocês, da família dele. Tudo longevo, gente. A mãe dele tem 102 anos. Já imaginou isso? 102 anos? Eu achei uma coisa fantástica. Vamos ver se ele está entrando de novo. Ele teve algum problema lá na internet dele, porque o traço caiu, né? Laurinha, você que é amicíssima do Kalash, liga para ele, pergunta se ele já está entrando. Enquanto ele não entra aqui, deixa eu chamar a Laurinha. Está entrando um monte de gente aqui. Márcia, Céia, Adri, Lucas, Lúcia, Maldari, Luísa Tostes. Enfim, vamos ver se o Kalash entrou. Mônica Nobre. Gente, eu sei que essa... Ah, Kalash está aqui. Vamos ver. Agora. Não, essa live vai ser incrível. Ai, meu Deus, agora estamos aqui, Kalash. Meu internet caiu. Pois é, essas coisas são horríveis às vezes. Kalash, eu estava falando de muitas coisas suas, que eu já tinha anotado aqui para a gente conversar, mas eu queria que você entrasse falando, que eu já falei muito, tá? Kalash, por que você se voltou para essa área de envelhecimento? Você que é gerontólogo e sanitarista, com uma carreira incrível no exterior e aqui no Brasil. Olha, Márcia, isso é uma história gostosa para mim. Tem gente que eu já vi que está aí, minha querida Laura Machado, e que conhece bem essa história. Eu tenho uma afinidade com pessoas idosas, não agora que eu já estou velho. Sempre tive. Eu fui criado numa família multimediterrânea, com muitos idosos super interessantes. E você sabe, né? Quando eu era garoto, só tinham duas opções. Ou eu brincava de bolinho de gude com menino, porque nem podia brincar com menina, ou eu ficava ouvindo a... Ai, meu Deus. Estou acreditando nisso. A Laura está me chamando aqui, deve estar Preocupada. atrapalhada. Laura, meu amor, eu já estou aqui. Ah. Então, eu estava falando que eu tinha esse mundo de pessoas idosas. Minha avó tinha 13 irmãos, meu avô tinha 17, e tinham heranças de tradição oral da Grécia, do Líbano, de Portugal, da Itália, e era simplesmente fascinante. Mas eu não me toquei que eu tinha
tinha um interesse profissional. Eu sabia que eu gostava de pessoas velhas. Até que eu fui para a Inglaterra, depois de formado, para fazer minha graduação, minha pós-graduação, meu mestrado na Universidade de Londres. E, de repente, Márcia, você sabe, você viveu naquele país. Eu estava cercado de pessoas idosas. Eu falei assim, nossa, que incrível! Nunca vi tanto velho na minha vida. E comecei a perceber que era uma coisa que ia acontecer também a nível global. E resolvi, daquele momento, não olhar para trás. Eu vou me dedicar ao envelhecimento com uma perspectiva de saúde pública, vou desenvolver minha carreira nisso. Fiz o mestrado sobre envelhecimento, depois fiz o doutorado quando eu fui para Oxford, fiquei trabalhando lá na academia durante 7 anos, voltei para Londres, para a Universidade de Londres, criei a unidade das implicações para a saúde pública do envelhecimento, por duas razões fundamentais. Eu estava percebendo que as pessoas estavam vivendo mais tempo, mundialmente, e que a taxa de fecundidade, ou seja, o número de filhos das mulheres no final da sua vida reprodutiva, estavam caindo vertiginosamente. Ora, menos jovens na base e cada vez mais idosos no topo. Eu falei assim, é nessa que eu vou, porque aquela afinidade que eu tinha com os idosos, eu comprovei através de pesquisas que eu fiz para o meu mestrado, para o meu doutorado, mostrando que os geriatras que têm satisfação de trabalho, que gostam do que fazem, são aqueles que viveram junto aos avós na infância, na adolescência. Olha que importante ter esse convívio, né? Absolutamente. E outra, uma segunda pesquisa que eu fiz com estudantes de medicina que passavam um mês numa enfermaria de geriatria e eu medi as atitudes deles antes e depois deles passarem um mês ali na geriatria. E em todos os grupos, eram 9 células, 9 grupos de estudantes, as atitudes eram melhores antes do que depois. Ou seja, introduzir esses jovens. Há pacientes que estão no fim da vida, confusos, deprimidos, negligenciados, com patologias múltiplas, alguns com demência, depressão. Não é por aí. Daí a gente mudou. E até hoje, na Inglaterra, você, quando entra na faculdade de medicina, nos seus 18 anos, você é apresentado a um grupo de 6 idosos, pessoas, não pacientes, e você vai acompanhá-las ao longo de 6 anos. Olha que tudo coisa acontece. Interessante, hein? Que coisa interessante. Devia ser feito aqui também, né? Você... Eu espero que sim. Eu espero que sim. Porque se tornam amigos, Márcia. Eles não são mais pacientes. Tem festa de aniversário, tem casamento na família, tem troca de presente no Natal. Tem também ocasiões em que aquele idoso fica doente, é internado, pode até morte, mas é a morte de um amigo. Deixa de ser aquela coisa do fim de vida em que você se introduz naquela vida, mas que não tem a empatia, que é uma palavra que hoje a gente precisa usar tanto. O Kalash, você acha que com esse momento agora que a gente está vivendo essa pandemia, onde o foco foi sempre nos mais velhos, apesar da gente saber que tem gente jovem que pega coronavírus, né? Mas, enfim, com o foco foi sempre proteger os mais velhos, os mais acima de 60 anos, tanto que os avós ficaram longe dos netos, teve toda uma campanha falando sobre isso. Você acha que agora o foco vai melhorar ou vai mudar mais, vamos dizer, entre aspas, positivamente para o idoso? Porque nessa sociedade moderna, o idoso sempre ficou um pouco excluído, não? Bastante excluído. E o que essa pandemia está aflorando, mostrando de forma crua, é o nosso idadismo, nosso preconceito. Ele já existia, ele está apenas aflorando. Ah, vai morrer, vão morrer uns velhos, e daí? E daí? E eu acho que aquilo que estava meio escondido debaixo do tapete, que o velho não tem muito a acrescentar, não tem o que contribuir, num país hedonista, que o bonito está sempre de pele esticada, não pode perder o cabelo, tem que pintar tem que parecer sempre jovem, sarado, vai para a academia não porque é uma forma de ter mais saúde, mas que é para ficar eternamente jovem. Um país que é campeão de taxa de cirurgiões plásticos. Então tudo isso aflora de repente e
nos culpam por uma coisa em que nós somos as vítimas. Acabam culpabilizando quem é o mais vulnerável. Porém, Márcia, quando isso tudo acabar, nós vamos ver uma coisa que eu digo por saber. Nós fizemos 16 estudos, quando eu ainda estava na Organização Mundial da Saúde, mostrando o idoso em situações de emergência, em crises, que eram tão variadas como um terremoto, uma enchente, uma tempestade de neve, um tsunami, guerra. E nós íamos ver qual era o papel do idoso dentro daquela situação de emergência. Em todos os estudos, ficou mostrado que entre os mais vulneráveis estavam sempre os idosos e as crianças. E as crianças? Porém, quando terminava a emergência, os idosos eram os mais resilientes. Olha que bonito, hein? Sabe por quê, Márcia? Ah, Porque nós passamos por boas. Nós podemos ver a luz no final do fundo, é do verdade. túnel. A E gente... é isso que eu tenho esperança. Não posso te afirmar que vai acontecer, mas que a gente possa dar um salto qualitativo e essa voz nossa de abraçar. Eu me fico arrepiado quando eu digo isso, porque a gente abraça, a gente está mantendo esses elos intergeracionais. Esses netos que não puderam visitar suas avós ontem, Dia das Mães, que não puderam, aqueles mais velhos, estar com suas mães. Eu não pude estar com a minha mãe, que tem 102 anos. E que pena. E talvez seja o seu último Dia das Mães. É Então, triste. quando a gente puder refletir sobre isso, ir lá dentro e buscar os valores que realmente importam. Eu acho tão bonito, eu já vi você falando, nós fizemos um podcast para o Portal da Longevidade, né? Junto com ela, acho que foi maravilhoso. E você falou muito da sua mãe, de 102 anos, que eu fiquei impressionadíssima. A minha tem 90, eu já achava que ela já era bem idosa. Depois que você me disse que a sua tem 102, eu fiquei até muda, porque 102 é um recorde. E você me A sua é garota. a minha garota. E você falou também que o seu pai faleceu com 90 anos. Quer dizer, a sua família é de longevos. A gente pode fazer aquela ilação que muitas vezes as pessoas fazem. Ah, pais que viveram muito, então os filhos vão viver muito também. Existe essa genética que preserva o envelhecimento? Sabe, Márcia, quando eu era estudante de medicina, a gente brincava, né? Quer viver muito e bem, escolha bem seus pais. Não é por aí, não. 25% da nossa chance de ter uma vida longeva e de qualidade realmente depende desses fatores genéticos. Mas 75% depende dos nossos estilos de vida e das oportunidades que a gente tem. Porque muita gente sabe, fazer exercício é bom, não ser sedentário, tem que comer bem, uma dieta saudável, tem que... Todas essas coisas que a gente sabe, não pode fumar, beber só em moderação. 4 fatores de risco que têm uma influência enorme na chance de ter doenças crônicas. Então, eu repito, é uma boa dieta, não ser sedentário, não fumar, e álcool, se tiver que tomar, realmente em moderação. Moderação não são 5 chopes na hora do almoço, não. É Não, né? moderação. Mas um copo de vinho Então, no jantar é moderação? se for do tinto, então melhor ainda. E se tiver uma boa garrafa, guarda para quando acabar a quarentena a gente poder saborear junto. Tá certo. Agora, muita gente, bem que gostaria de comer bem, mas não tem acesso à dieta que eu chamo de branca. É o arroz branco, é a farinha, é o açúcar, é sal, é cachaça, é tudo branco. E quando a gente sabe que é uma regra simples, quer viver bem, quer uma boa dieta, bote cor no seu prato, que vai ter mais vitamina, que mais vai ter óleo, elementos, que vai ser com mais antioxidantes. Porém, isso é caro. Então, tem gente que não consegue colocar em prática. Quer vencer o sedentarismo? Vai fazer uma caminhada, um jogging, como eu disse antes, vai para a academia. Mas, meu senhor, eu moro num lugar que é muito violento, não tem iluminação elétrica, o abastecimento d'água não dá nem para lavar a mão, agora que a gente sabe que tem que lavar a mão toda hora, mas eu só tenho água 2 horas por dia, eu não tenho dinheiro para comprar sabão. Então a gente tem que cair também, na real,
Na Porque esse realidade. país, com essas desigualdades, dá muita oportunidade para eu, você, vivermos bem, e espero, muitos anos, mas que tem muita gente, e isso explica por que com o Covid, 30% dos que estão morrendo não têm ainda 60 anos. Por quê? Porque no Brasil, muita gente envelhece precocemente e mal. E aos 45 anos tem uma capacidade funcional e comorbidades que você não espera ter aos 80. Essa morbidade que você falou, essa capacidade, esse envelhecimento prematuro se deve a essas condições terríveis, né? A má alimentação, né? As condições de higiene, isso tudo leva a esse envelhecimento muito precoce, né, Kalash? Agora, Kalash, você falou dessa questão toda de alimentação, de exercício e tudo. E o dado assim psicológico para as pessoas que estão fazendo esse isolamento? Como é que você que estuda o envelhecimento vê isso para as pessoas com mais de 60 anos? Como é que você está vendo isso na vida delas? Eu vou introduzir aqui um conceito que é muito estudado hoje em gerontologia, que é resiliência. A gente tem falado muito também, fala de empatia, fala de solidariedade, fala também de resiliência e às vezes não fica muito claro o que é resiliência. Resiliência é você poder ter reservas dentro de você para poder, diante de uma situação de perda, uma situação emergencial, diante de uma barreira, você poder usar essas reservas que você tem dentro de si para poder dar o salto por cima ou encontrar um caminho pelo lado. Uma vida mais longa, Márcia, sem dúvida, implica em que a gente tenha perdas. São perdas financeiras, são perdas de status. Você antes era o diretor de não sei o quê, hoje você é um aposentado. Veja só que perversidade, Márcia. Traduziram para português o conceito de retirement, seja lá em inglês, alemão, né? É a única palavra que tem essa conotação em português do Brasil, em Portugal não. Aposento. Te É, mandam para o aposento. Lá atrás daquelas casas antigas, não tinha um aposento, escondiam aqueles velhos lá. Eu não vou envelhecer no aposento. Eu vou ficar na sala da frente, muito ciente dos meus direitos. claro. Usando as minhas resiliências, porque sim, você tem essas perdas financeiras, status, você perde amigos, você talvez perca seu companheiro ou companheira, mas se você tiver essas reservas e poder superar essas dificuldades, que essa longa vida implica, você vai poder manter a sua qualidade de vida por mais tempo. Que... Hoje, com a situação do isolamento, as pessoas que estão saindo bem são as que têm essa reserva interna, que podem mobilizar essas fortalezas, às vezes escondidas, que nem sabia que tinha, e vão poder superar, inclusive emocionalmente, psicologicamente. Outras pessoas não conseguem lidar com a ansiedade, a solidão. Eu fico imaginando que um dos maiores problemas para as pessoas mais idosas nesse momento é justamente a separação daquelas pessoas que elas gostam, né? Dos filhos, dos netos, e que isso causa uma profunda depressão. Eu, por exemplo, com a minha mãe de 90 anos, eu tentei sempre passar para ela que era uma coisa que todo mundo estava passando e que a gente tinha que passar e que isso não significava que era só com ela, mas que as pessoas continuavam se relacionando apesar das distâncias. Mas muitos idosos, às vezes, ficam muito abandonados também, né, Kalash? Eu acho que essa questão de se sentir abandonado pode influenciar muito na saúde física, não é mesmo? Já estava, Márcia. Nós estamos vivendo, e não só no Brasil, a epidemia da solidão. É um dos problemas mais sérios que nós temos hoje, a nível mundial, porque aumentou muito o número de pessoas idosas. Só para dar uma ideia desse aumento, quando eu era estudante de medicina, haviam 200 milhões de pessoas idosas. Hoje são 800 milhões. Daqui a 30 anos,
em 2050 serão 2 bilhões e 100 milhões de idosos. Olha aí, gente, se vocês estiverem nos acompanhando, se vocês já tiverem mais de 30 anos, vocês são os idosos de 2050, tá? Então preparem-se Só para bem dar um para plano, esse né, pessoal? envelhecimento. Porque nós estamos todos no mesmo barco. Então, isso é importante, que a gente perceba que tem cada vez mais. Aquelas famílias estendidas, de muitos idosos, que eu descrevi na minha infância, elas já não existem mais. Hoje é a família nuclear. É a mãe, o pai e um ou dois filhos. Se tiver pai, porque muitas vezes é a mãe solteira que está ali se Verdade. lixando para poder criar sozinha. Ou a avó, A né? presença, a presença da avó pode ser fundamental para que essa mãe possa sair à luta e trazer o dinheiro para casa. E lembrando que, na maioria dos casos, as pessoas idosas são não um fardo para a família, mas sim a única fonte de renda regular para aquela família. Estou falando da camada pobre. Aquela pensão pode parecer pequenininha para a gente, mas é ela que garante comida para o neto, dinheiro para É comprar isso um aí. remédio para uma filha, uma máquina de costura para a filha aumentar a renda familiar. É aquela vozinha, É que é verdade. preciosa. É verdade. O Então, Kalash, eu achei tão interessante que você fez um projeto sobre cidades amigas dos idosos. E eu queria que você falasse o que significa uma cidade amiga dos idosos. esse projeto foi o legado talvez maior que eu tenha deixado na Organização Mundial da Saúde. Eu estou falando do início do século, e eu soube, trabalhando na Organização Mundial da Saúde, que as Nações Unidas iria anunciar que em 2007, pela primeira vez da história, haveria mais pessoas vivendo em zonas urbanas do que em zonas rurais. Assim, opa, isso é transformador, é revolucionário. Nós vamos ter cada vez mais pessoas idosas, cada vez mais essas pessoas idosas vão morar em zonas urbanas. Ao mesmo tempo, houve um congresso em 2005 internacional de oncologia aqui no Rio de Janeiro. E me deram a honra me convidaram para fazer a sessão de abertura. Eu então pensei, me preparando, porque tinha um preço. Você vai falar, vai ser o keynote, vai ser o conferencista principal, mas, Kalash, vê se traz uma ideia legal, que dê um gancho para a mídia falar sobre o congresso, sobre o envelhecimento. Aí eu pensei, eu eu nasci em Copacabana, eu me criei em Copacabana, isso aqui é uma realidade que eu conheço. Já era o bairro mais envelhecido da América Latina. Então, eu pensei, eu vou fazer uns grupos focais. E chamei uns amigos maravilhosos. Oi, Laura Machado. Laura me ajudou muito. Nós fizemos grupos focais para poder entender o que as pessoas de Copacabana, com mais de 60 anos, gostam, não gostam, o que é importante para elas, por que elas continuam morando em Copacabana. E esse foi o princípio, foi o piloto. E eu anunciei isso nesse congresso. Eu me lembro de resultados, e Laura se lembra bem disso, que espontaneamente nos grupos focais, os idosos de Copacabana disseram, não que eu tivesse perguntado, nós não estávamos perguntando quem são os seus melhores amigos. Nós perguntávamos uma série de coisas e emergia que tinha uma pessoa fundamental na vida desses idosos de Copacabana. O porteiro. O Porteiro. porteiro, porque é o porteiro que não é só para carregar embrulho, trocar a lâmpada para você não levar um tombo lá de cima. Ele faz companhia, ele monitora, ele avisa aquela filha apressada quando passa naquela visitazinha de 10 em 10 dias, olha, sua mãe não está bem. Não. Ele está ali, fazendo companhia. Laura se lembra disso, que tinha uma senhorinha que falou, eu rezo toda noite para o meu porteiro não morrer antes de mim, porque ele está ficando velhinho, sabe? E se ele morrer antes de mim, eu estou perdida. Você vê que importância. Olha a Então, nós importância. fizemos um projeto, mais tarde, com o apoio da Bradesco Seguros, para que a gente pudesse treinar esses amigos. São amigos, mas eles são de ferramentas gerontológicas. Eu anunciei isso tudo no Congresso, e, claro, deu um frisson. Eram 4 mil
participantes internacionais que vieram logo, né, fazer selfie e me perguntar como é que você fez, como é que não fez. Aí a gente conseguiu o apoio do governo do Canadá, a gente fez uma reunião lá para amarrar a metodologia improvisada que a gente tinha feito aqui no Brasil, e daí saiu um protocolo para a mesma pesquisa ser feita em 35 cidades, de forma que nós pudéssemos, no final da pesquisa, absorvendo esses dados todos, e tinham cidades grandes, como o Estado do México, Tóquio, Moscou, cidades menores, mas influentes, como Genebra, tinha um punhado de cidades menores. Então, com esse universo, a gente lança o Guia da Cidade Amiga do Idoso, respondendo a quê? Aos dois fatores primordiais demográficos que vão caracterizar o século XXI: envelhecimento e urbanização. Nós Muito lançamos o interessante, hein? guia e daí, isso eram 35 cidades. Hoje nós temos esse projeto em 2.200 cidades do mundo afora. Deu Olha certo. que espetáculo, deu certo. Que prazer que deve dar a você. Era uma satisfação enorme, né, Kalash, saber que esse projeto foi implantado dessa forma, né? Eu acho isso. Mas eu divido esses créditos com pessoas como, já disse, a Laura, outros companheiros de vida na gerontologia, amigos mundo afora. O que eu tinha, Márcia, na verdade, o capital que eu tinha era amigos. A gente tinha muito pouca verba para fazer. Mas eu ficava em cima do governo do Canadá: olha, vocês precisam me ceder uma pessoa maravilhosa que trabalha aí com vocês, um capital acadêmico incrível. Aí a Louise Plouffe foi trabalhar comigo em Genebra. Mais tarde, quando nós criamos o Centro Internacional da Longevidade aqui no Brasil, lá veio uma fantástica menina ainda, muito jovem, que tinha sido estagiária em Genebra, veio também para ajudar a montar esse Centro Internacional da Longevidade. E aí essa mensagem: amizades. Porque essas amizades, Márcia, hoje, que a gente está sofrendo o isolamento social, as amizades, porque a gente tem que tecnologia, elas contam. Ninguém precisa estar só, desde que você tenha um vizinho solidário para o idoso solitário. Desde que você tenha um porteiro que seja seu amigo e que tenha empatia para poder saber o que você precisa. Desde que você tenha um smartphone, e hoje praticamente todo mundo tem, para que você possa utilizá-lo e alcançar com a sua mensagem de amor, de empatia, de solidariedade, para que ele não se sinta só. Isolamento é uma coisa, solidão é É outra. outro. O Kalash, eu estava querendo te perguntar também uma coisa. A gente está falando que todos nós da faixa já estamos entrando para ser idoso, mas as pessoas costumam dizer que o mundo mudou tanto que antigamente as pessoas que tinham 60 anos correspondem hoje em dia a pessoas de 50 anos. Quem tem 70 corresponde a 60. Que nós ganhamos 10 anos. Isso é verdade? Aí eu ganhei 20. Eu ganhei. Ah, eu também. Não, olha, a gente tem que ter muito cuidado com isso. No Brasil, o melhor elogio que você pode fazer a alguma pessoa, e às vezes bem falso, é perguntar assim: quantos anos você tem? 37, 58, 74. Não parece. Qual é o problema de parecer? Não, mas Então você iria falar para mim? tem na aparência, eu não estou dizendo na aparência, eu estou dizendo no acondicionamento físico como um todo. É, mas começa pela aparência. E a gente julga muito as pessoas pela aparência. E quem parecer 75 é um aviso, uma advertência que eu sempre faço. Não se aveste, não se sinta envergonhado. Não tem problema nenhum. As suas rugas mostram o seu passado, a vivência que você pôde criar. Do ponto de vista biológico, tem gente envelhecendo muito bem e tem gente que não está envelhecendo nada bem. Tem gente que, aos 70 anos, tem uma idade biológica de 55, porque fizeram as boas escolhas, a boa alimentação, evitaram a vida sedentária, comeram em moderação, não moraram em ambientes poluídos, com falta de saneamento, 50% da população brasileira. Mas tem o oposto também. Nós temos brasileiros
infelizmente, que aos 50 já tem um envelhecimento de quem tem 70. Então, você tem os dois lados, porque a nossa sociedade é tão polarizada em que tem gente, sim, que para eles, aos 60, eles são os 50 de 20 anos atrás. Mas nós temos aqueles de 50 que são os que deveriam ainda esperar 20 anos para ter os indicadores biológicos de quem tenha 70, 80 ou mais. O Kalash, eu acho que nesse momento que as pessoas estão muito voltadas dentro de casa, elas estão tendo como companhia quem tem uma família junto, é uma sorte, uma bênção, né? E quem está sozinho, o mundo tecnológico virou a grande companhia, né? A gente tem se apoiado, todas as pessoas têm se apoiado muito nesse momento da tecnologia. O seu olhar para esse mundo, você acredita que essa transformação do mundo vai se realmente ser efetiva no sentido de que você vai olhar o mundo de uma forma diferente? Se agora a gente está preso na tecnologia, mas a gente vai se voltar mais para uma vida mais saudável, as pessoas vão querer procurar uma vida mais em contato com a natureza. Eu tenho ouvido muito esses relatos de pessoas amigas que estão querendo mudar a vida a partir desse momento de isolamento, de fragilidade em relação a essa quarentena também. Eu acredito sim, Márcia, porque quando há um grande evento traumático, que traumatiza toda uma geração, toda uma sociedade, você pode sim dar um salto para o alto. Eu te dou um exemplo. E eu que morei e, na verdade, ainda moro, continuo com a minha residência em Londres, meus filhos moram lá, as minhas netas moram lá. Então, para mim, a Inglaterra ainda é uma referência muito importante. Não fosse a Segunda Guerra Mundial, não haveria o consenso político para ser criado o Sistema Nacional de Saúde britânico, que é o modelo do nosso SUS. Que é o modelo do SUS. O Kalash, deixa eu só te pedir, se você tiver uma luz para você acender, que já está ficando muito escuro. Nós estamos caindo a iluminação, você está ficando no escuro. Porque caiu a noite e eu aqui não estou percebendo. Gente, dá um tempinho, porque senão ele vai ficar no escuro e vocês não vão ver. Andréa Bufara está presente, Paulo Klein está presente, Ana Rita Tá melhor? Ferreira, minha filha, está presente. Que bom. Agora está ótimo, Kalash. Você está na luz, sempre na luz, Kalash. Beleza. Posso até botar um pouquinho melhor. Estou aqui. Não, tá ótimo. Aí. Tá bom. Tá bom? Ótimo. Perfeito. Então, Márcia. A gente está falando sobre a mudança de perspectiva de vida. Então, para essa geração que está sofrendo essa pandemia, que talvez não seja a primeira, a última de muitas outras que poderão viver. Isso é um sinal importante. Então, a gente vai ter que olhar para dentro, fazer mudanças internas e depois buscar que essas mudanças sejam também sociais. Então, assim como foi possível criar-se o Sistema Nacional de Saúde britânico, que, eu não estou exagerando, ao longo dessas décadas, salvou a vida de milhões de pessoas na Inglaterra e, mais tarde, quando copiada pela Europa toda, pelo Canadá. Veja a importância disso. Para o estrago que está sendo feito hoje nos Estados Unidos, porque não tem um sistema nacional de saúde, porque não tem um médico de família, um centro de saúde onde você possa ir, onde pessoas no país mais rico do mundo, se houver um problema de doença, pode ser catastrófico para a família, não é só para ele, para a pessoa. Claro. Então, o que está acontecendo nos Estados Unidos é mostrando a chaga da desigualdade que aquele país tão rico permite que tantas pessoas, em geral negras, latinos, das minorias raciais, como aqui também no Brasil, não fosse o SUS, Márcia, essa pandemia estaria fazendo um estrago imenso. E, no entanto, tem muita gente que acha que o SUS é uma besteira, que não precisa. Não, ele é fundamental. Fundamental, é mais apoiado, inclusive. Inclusive mais apoiado, porque o achatamento dos gastos sociais decretados há 4 anos atrás fizeram que esse SUS, que poderia estar melhor aparelhado para responder à pandemia, não estivesse tão bem aparelhado como eu gostaria. Então, eu acho que esse é outro salto.
Eu acho que coisas importantes vão emergir, porque, olha, o Covid, na verdade, não foi quem forjou as mazelas desse país, apenas as deflagrou, É, apenas as mostrou, apenas fez com que a gente pudesse realmente ver as condições de vida em que tanta gente nesse país é vive. verdade. Em que Kalash, você precisa desesperadamente de R$ 600 para ter comida na casa. é uma coisa terrível. Agora, Kalash, se por um lado mostrou essa desigualdade e o SUS está saindo disso tudo, um organismo assim da maior importância que tem que ser apoiado cada vez mais, mais bem aparelhado sempre, a gente fica pensando, né, no estrago que isso fez no mundo como um todo, né? A economia global está indo, vamos dizer assim, ladeira abaixo. E isso também vai trazer problemas de saúde gravíssimos, né? Porque a gente sabe que a fome, que o desemprego, isso tudo vai trazer problemas graves e vai trazer também desequilíbrios emocionais profundos, que ninguém fica bem desempregado sem ter dinheiro para botar dentro de casa para as pessoas comerem, né? Para a família, para sustentar a família. Então, esse mundo que se avizinha, e quando você fala vai ser a pandemia, mas outras poderão vir, como é que a gente faz, Kalash? Você que é um homem com tanta experiência de vida, com todo esse seu conhecimento de trabalhar com esse mundo tão diferente, difícil, né, que a gente vê, qual é o seu conselho nesse momento? Sejamos mais solidários, todos. Essa solidariedade ela tem que se manifestar no dia a dia. Eu, quando vejo, por exemplo, o município de Belém, que o prefeito declara entre as ocupações que são imprescindíveis, que vão ter que continuar a trabalhar, estão as empregadas domésticas, porque as casas não podem ficar só, porque as casas precisam dessas pessoas imprescindíveis. Quando eu vejo famílias Isso é inacreditável. mandando embora as suas diaristas, as suas empregadas, suas servas, sem salário, isso, isso deve doer na consciência. Quando eu vejo pessoas que poderiam dividir, sim, aquilo que tem, um pouco mais, daí a gente pode sair mais unido. Nós vamos sofrer, sim, uma recessão braba. Nós já estamos vendo pessoas que trabalhavam no setor informal que estão perdidas, que não Perdida. pode vender pipoca, não tem mais esquina, o pipoqueiro foi embora. Então nós estamos vendo que é um sinal de alerta que esse país só pode ser viável se nós confrontarmos-nos com a desigualdade social, formos mais solidários, tivermos uma resposta mais humana dentro de nós e reforçarmos aquilo que a gente tem de mais precioso, que é um sistema público universal. Você sabe tão bem quanto eu, tendo vivido na Inglaterra, que ali o pobre, o rico, vai para o mesmo serviço de saúde. Eles frequentam. E quando isso acontece, você reforça o sistema de saúde. Porque a classe média, que tem poderes de mobilização, de influência, vão exigir que se melhore. A mesma coisa na educação, Márcia. Nós somos um país de semi-analfabetos, de analfabetos funcionais. Como é que esse país pode dar ser produtivo e competitivo se nós estamos criando um exército de descartáveis? Esse aqui não serve, manda embora, pega outro. Nós só vamos dar um salto de qualidade quando nós focarmos na educação e na saúde, que sirva de aviso essa pandemia, que esteja dando tempo para as pessoas em casa não ficarem só se lamentando que não podem abraçar os amigos, mas de pensar como abraçá-los virtualmente para que a gente crie uma sociedade mais solidária. E outra coisa, né, Kalash? Quem tem casa tem que dar graças a Deus. Outro dia tinha um post muito bonito dizendo: se você tem uma casa, você está numa minoria no mundo. Se você tem que comer, você está em outra minoria. Se você tem roupa para vestir, você também está numa minoria. Então, já que é tão difícil, se você comparar com um problema todo mundial, tudo que você tem que ser muito grato pelo que você tem, né? E poder compartilhar um pouco do que você tem.
Eu acho que essa noção da compaixão e da solidariedade, para mim, foi uma das coisas que eu considero assim positivas diante de tanta tragédia que está acontecendo, foi essa sintonização de que a gente precisa estar ali junto do próximo, que a gente tem que ajudar. Eu acho que isso, eu tenho visto muitos movimentos de pessoas, empresários e donas de casas, estudantes, pessoas que estão querendo realmente aumentar a sua participação nesse momento, fazendo doação. Então, eu acho que esse foi um lado bom, porque eu acho que nesse momento é o que a gente precisa. E o brasileiro, de uma maneira geral, sempre esperou muito que as coisas viessem do governo e não fizesse a sua contribuição espontânea de dar um pouco do que é seu. Então, isso para mim... Basta dizer, Márcia, que nos últimos anos a concentração de renda aumentou no Brasil. Em vez de ser mais solidário e de distribuir um pouco mais, os índices de desenvolvimento humano, que medem exatamente onde é que estão os extremos, fez com que os mais ricos aumentassem a sua participação 11,7% no último ano. E a metade mais baixa, um abismo imenso salarial de renda, que vivem 50% dos brasileiros, com uma média de R$ 865 por mês. Então, na verdade, nós não estamos sendo mais solidários. E, embora eu concorde com você que a gente esteja vendo exemplos de solidariedade, de mobilização de recursos, Da sobretudo nas sociedade camadas civil. mais Estou falando só da sociedade civil. civil, mas ainda assim nós estamos vendo os vícios que a gente tem. Como é que pode ser que um subsecretário de saúde esteja faturando em cima de respiradores e querendo fazer dinheiro em Isso cima disso? isso é uma coisa odienta. Não dá para a gente nem entender uma coisa dessa. Então a gente tem que gritar, porque ao mesmo tempo que a gente vê manifestações de solidariedade, a gente vê sempre essa cara feia do eu. E que Não, no Brasil de querer tirar vantagem de uma situação dramática, tirar lucro de dramático. uma situação dramática, onde pessoas estão morrendo. E há muitos exemplos como esse. É revoltante. Então a gente tem que se dar conta de que quando as pessoas, numa situação como essa, estão pensando em fazer pagode ou churrasco, tem alguma coisa errada. Não dá. Quando a gente está diante de uma situação em que vamos fazer tiro ao alvo, em vez de pensar como é que a gente pode ajudar aquele que está ao lado, seja aquele que está ao lado do ponto de vista da nação, do ponto de vista do vizinho, vamos ali dar a mão. Quando a gente pensa no que está acontecendo e a gente vê, nós tínhamos falado do início, né? Será que esse idadismo, esse preconceito, essa falta de valorização dos idosos, todo mundo está com pressa, está todo mundo com pressa. Não tem tempo de visitar a vovó, não tem tempo de fazer, não está, todo mundo está com pressa. Ok, está todo mundo com pressa. Quando você chegar lá, vai estar todo mundo com mais pressa. As pessoas esquecem da lei do retorno. Você planta e colhe. Se você não dá atenção aos idosos da sua família, esse exemplo que você está dando é o que você vai receber no futuro. Não tem dúvida, né, Kalash? Não há dúvida, não há dúvida. O retorno vem. Então, eu acho que o que a gente está fazendo dá oportunidade. E são conceitos... Eu outro dia estava lendo no Globo uma entrevista da mãe Wanda. Ela é uma Ialorixá, uma mulher sábia, muito respeitada na comunidade dela. E ela diz duas coisas que me pareceram tão sábias. Não que isso não esteja presente em outras religiões, mas como a gente está acostumado a tratar tudo que vem de matriz africana com desdém, preconceito racial tão profundo, e a gente está vendo agora que as maiores vítimas estão morrendo no Brasil, em Nova York, os imigrantes na Europa são da cor mais escura. Esse Covid no Brasil vai ter, sim, cada vez mais uma cor mais escura por causa das desigualdades. E ela falou uma coisa sábia. Ela diz, voltar ao normal
Mas o normal é parte do problema. Nós não queremos voltar ao normal. Não, a gente quer voltar diferente. Diferente. E aí ela fala de uma das histórias da tradição do candomblé, em que há dois deuses, as divindades. Um que é o Oiro do Chan, que é o jovem, que tem pressa e que vai destruindo tudo. E tem o outro, que é o Iabufan, que é mais idoso, é metódico. E ele vai, pouco a pouco, com calma, consertando tudo à sua volta. Eu acho que é isso que a gente tem que tirar de lição. A gente está muito dominado, Márcia, por um mantra que veio do Facebook, depois invadiu o Vale do Silício e acabou implantando chips na cabeça da gente, na cultura ocidental. Em inglês é o move fast and break things. Vai, mova-se depressa, vai quebrando, vai. É disruptive. E eu acho que depois disso tudo, a gente vai ter que se mover com mais calma, consertando as coisas à nossa volta. Que sirva de lição para que a gente possa rever os nossos conceitos dentro de si e depois colocar em prática para sairmos daqui uma sociedade melhor. Eu acho muito importante esse colocar em prática. Não adianta a gente só fazer esse reconhecimento interno e não mudar a atitude, né, Kalash? A gente tem que fazer esse reconhecimento interno, então tem que mudar, a coisa não estava boa, não foi bem, o mundo estava mal, a sociedade como um todo não estava indo bem, nós estamos perdendo valores, perdendo conceitos, perdendo todos os sentidos de vida que valem a pena por futilidades, por coisas que não têm menor valor nenhum. E agora, já que a gente chegou lá, que a gente entendeu que isso não estava bom, que a gente tenha uma atitude diferente com relação ao mundo e às pessoas, né? Eu vou falar uma coisa, Márcia, meio brincando, mas eu acho que é verdade. Para a camada mais rica, esse Covid está servindo para fazer economia. Está indo jantar fora, em restaurantes caros, não está planejando uma nova viagem, está usando menos maquiagem, não tem que sair na rua, está comprando menos roupa fina. Aproveita essa economia que está fazendo e vai ser mais solidário com aqueles que estão precisando. Olha, Kalash, eu adorei nossa entrevista. Foi um prazer estar com você aqui. Ótimo mesmo. Eu logo vi depois daquele nosso podcast, sabia que a gente ia fazer uma boa dupla aqui nessa live. Quero te agradecer muito. Você que é um cara que batalha tantos anos dentro dessa área de envelhecimento, né? A gente até brincou antes de entrar na entrevista, né, Kalash? A outra alternativa é péssima, é morrer. Então vamos envelhecer melhor, né? Não tem outra. Não tem outra. Não tem outra. E sabe de uma coisa, Márcia? Eu estou trabalhando em envelhecimento há 45 anos. E cada vez ficando mais velho e com mais compromisso e mais apaixonado pelo que eu faço. Parabéns. Eu acho que faz toda a diferença esse amor pelo que você faz. Isso a gente vê nos seus olhos, na sua maneira de falar, como você adora esse assunto. Vou tirar os óculos para ver nos olhos. Muito obrigada, Kalash. Vamos repetir, hein? Daqui para frente, a gente agora tem um compromisso aqui. De vez em quando vamos ter que sentar e bater papo, hein? Tá bom? Acho ótimo. Sempre conte comigo. Foi um prazer. Um beijo grande. Um beijo grande, Kalash. Obrigada. Um beijo. Gente, tchau. Muito obrigada. Kalash está indo agora. Foi maravilhoso. E eu conto com vocês. Quarta-feira que vem eu estou com o advogado criminalista Paulo Klein. Vamos falar sobre esses golpes da internet, violência doméstica. Um outro assunto, mas muito importante também. Kalash, obrigada, querido. Vai. Tchau. Vai, gente. Obrigado. Tchau.